Já pensou todas as crianças de 4 e 5 anos na escola? Para que metas assim saiam do papel, os municípios precisam cumprir o novo Plano Nacional de Educação. Mas será que eles vão dar conta do recado? Tá na hora de Município Brasil. Jogo histórico. A revisão do Pacto Federativo levou uma seleção de prefeitos ao Congresso. Impedimento. Saiba como os restos a pagar podem ser uma barreira para os investimentos nas cidades. Gol de placa. A experiência de Curitiba que melhorou a merenda nas escolas e valorizou a agricultura familiar. Depois de muito treino e preparo, prefeitos do país inteiro mostraram sintonia em campo. E não foi em qualquer campo, não. Foi no Congresso Nacional. Eles levantaram a torcida, avançaram pela grande área e estão cara a cara com o gol. Agora é torcer para a rede balançar. Parecia final de Copa do Mundo. Direito à foto oficial. Ansiosos, os prefeitos escalados para o encontro sob Pacto Federativo sentiam que aquele era o jogo da vida deles. No local da partida, o Congresso Nacional. Casa cheia para receber essa seleção de peso. O técnico conseguiu reunir craques de todos os cantos do Brasil. Umuarama, Nortelândia, Manaus, Bauru e até Ilha das Flores. Vivemos um novo momento do legislativo brasileiro, capaz de solucionar as grandes questões, e o municipalismo é uma grande questão. Vejo como um encontro histórico essa abertura do Congresso Nacional para conversar diretamente com os prefeitos. É o Congresso dos Municípios. Mais do que chegar à final do campeonato, a seleção municipal queria mesmo era marcar muitos gols. Nós temos duas prioridades, que é a questão do Fundeb, dos 60%, que o governo assuma o que ultrapassar a folha dos 60%. E a outra questão das contribuições. Esperamos aí que o governo federal amplie o repasse para, na área da saúde, nosso município possa ter mais fôlego para poder dar melhor atendimento à nossa população. O acesso a créditos externos, porque isso não mexe com o superávit primário, o prazo é longo para resgatar, os juros são adequados, então se faz investimento em infraestrutura, se faz investimento nas cidades. Perdeu algum lance? Nosso comentarista resume as principais jogadas. A seleção municipal entrou em campo determinada, torcedor. Rolou a bola para regulamentar a lei que trata da dívida de estados e municípios com a União. Um bolão para aliviar o caixa de governadores e prefeitos. Vamos que vamos, a seleção quer diminuir os impostos para toda a cadeia de transporte público. Que beleza! Isso pode deixar a passagem 15% mais barata. E os craques avançam para aprovar o projeto que passa a cobrar o imposto sobre serviços de alguns setores da economia. Ele, o ISS. E antes do apito final, pretende achar solução para os precatórios, dívidas que estados e municípios têm com pessoas físicas e jurídicas. E que golaço! Eu gostaria de destacar duas que incomodam diretamente o dia de todos nós prefeitos, que é a questão dos precatórios. É humanamente impossível os municípios trabalharem com essa realidade do percentual definido, aprovado pelo Supremo, e eu acho que esse pacto coloca isso de forma muito clara, que fica humanamente impossível os prefeitos cumprirem essa legislação. É uma outra questão também importantíssima. Então, prefeito, deixa que essa eu conto. Sabe aquele lance de craque que arrebata a torcida, deixa os adversários sem reação e fica para sempre marcado na história? Então, para a seleção municipal, gol de placa mesmo é aprovar a proposta que proíbe criar novas obrigações para os municípios sem indicar a fonte dos recursos. Você tem um aumento enorme das obrigações dos municípios
e cada vez menos receita indo para os municípios. Não se aguenta mais ser prefeitos de encargos. Cada dia que passa, coloca-se sobre os ombros dos prefeitos novas responsabilidades, sem uma contraprestação do financiamento adequado. Como vencer essa marcação cerrada, hein? Alterando o Pacto Federativo. Os prefeitos não concordam com a atual divisão dos recursos. União com 57% da receita disponível, enquanto estados levam 24% e municípios 18%. Por eles, não mais. Desde a Constituição de 88, os municípios aumentaram em mais de 5 pontos percentuais a sua participação no bolo das despesas do país entre os entes federados e as suas receitas aumentaram apenas menos de 2 pontos percentuais. Que o bolo tributário fique 40% com o governo federal, 30% com o governo estadual e 30% com o município. Se não houver clareza sobre o futuro de repactuação do chamado Pacto Federativo, seja nas responsabilidades e na origem e destinação das receitas, nós vamos ter um sistema que vai entrar em colapso. Os municípios estão passando por um período de muita dificuldade, isso está modificando inclusive a qualidade dos serviços públicos prestados. A seleção convenceu. Não haverá crescimento no país sem desenvolvimento econômico local. Por isso, essas medidas são extremamente importantes e elas ultrapassam todos os limites e até as barreiras partidárias. O que está em jogo agora exatamente é o caminho para buscar uma alternativa para resolver os problemas de municípios, estados e principalmente do povo brasileiro. O Congresso forte tem que usar esse poder para fazer o Brasil avançar, de maneira equilibrada, de maneira sábia, mas de maneira firme. Nós já caminhamos bastante com relação ao redesenho do Pacto Federativo, recolhemos aqui as sugestões apresentadas pelos prefeitos, a exemplo do que fizemos com os governadores, e temos um compromisso de conduzirmos, do ponto de vista do Pacto Federativo, uma pauta expressa. Resta saber se eles jogaram o suficiente para garantir a vitória. O prefeito tem que exercer a dura tarefa de escolher prioridades. E a cada escolha corresponde uma renúncia. Não há dinheiro para fazer tudo, não há como atacar todos os problemas de uma só vez. Nós queremos ser parte objetiva e parte efetiva na construção desse novo país que é próspero, que é justo e que é solidário. Quanto mais os municípios tiverem liberdade de atuar, expandir seus serviços, qualificá-los, mais o cidadão vai sentir na ponta o bem-estar que todos nós desejamos. Não dá mais para os prefeitos serem verdadeiros caixeiros viajantes, vindo mais tempo a Brasília, correndo atrás do recurso do que administrando seus municípios. Precisamos mudar, e para mudar tem que ter coragem, para que o Brasil tome rumo e possa enfrentar o seu grave momento que ele passa hoje. Um assunto que tem impedido os investimentos das prefeituras são os chamados restos a pagar. Hoje eles somam mais de 35 bilhões de reais. Saiba mais no Contas em Dia. Prefeito, como o nome já diz, restos a pagar constituem dívida. A lei a define como dívida flutuante, isto é, independe de nova autorização orçamentária para efetuar o seu pagamento. O importante para o município é reservar recursos para que o pagamento possa ser feito posteriormente. Os restos a pagar, eles podem ser processados ou não processados. Isso parece um nome complicado, mas não é. Se o credor ainda não entregou os bens e serviços que foram contratados pela prefeitura, esses restos a pagar serão não processados. Se já entregues, então processados, restando apenas o pagamento. É muito provável que parte das despesas contratadas pelo município não sejam pagas até o encerramento do exercício, ou seja, até 31 de dezembro. Ao fechar todo o balanço da prefeitura, essas despesas vão aparecer lá, como despesas a pagar. A diferença em relação às outras é que são despesas de curto prazo, que deverão logo ser quitadas. Então, senhor prefeito, muito cuidado em contratar bens e serviços dentro da capacidade de pagamento do seu município. As despesas inscritas em restos a pagar, elas deverão ser pagas no exercício seguinte. Assim, os recursos devem estar assegurados. A Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe que os prefeitos contratem novas dívidas nos 8 últimos meses de seu mandato.
justamente para que os novos prefeitos, ao entrarem, tenham as finanças sob controle. Isso favorece todo o planejamento de novas ações e principalmente na execução das políticas públicas no município. E olha só essa jogada da Prefeitura de Curitiba, no Paraná. Lá, 2 problemas foram resolvidos com um lance só. O município melhorou a qualidade da merenda escolar, valorizando a agricultura familiar. É mais um projeto certificado pela Fundação Banco do Brasil. O que eu acredito é que, na verdade, com a ampliação da aquisição e do fornecimento de gêneros da agricultura familiar, a gente tenha uma melhoria da qualidade nutricional. Antes, reclamavam muito. Pô, tia, não tem uma coisa melhor para dar pra gente hoje? Só isso de novo? Todos os alimentos que nós pretendemos colocar na escola estão dentro do sistema, assim como todas as escolas. As cooperativas, elas entram no sistema, né, num período determinado, e elas vão selecionar quais são as escolas que elas têm capacidade de fazer a entrega e dos alimentos que elas têm capacidade. Aí nós tivemos um salto, né, não só na qualidade, mas também no próprio uso dos alimentos pelos alunos. Com a aquisição da agricultura familiar, o que a gente percebe é que realmente a alimentação da escola ficou completa. O crescimento da agricultura orgânica no estado, né, e no fornecimento às escolas também é algo vertiginoso. Nós saltamos de 9 toneladas para 1.200 toneladas, né, nesse período também de 2011 a 2013. O que nós percebemos é que muitos alunos acabam levando para suas casas, né, a situação: mãe, eu comi isso na escola, eu nunca comi aqui em casa. Foi a melhor coisa que eles fizeram, foi ter feito esse sistema junto às cooperativas, e tanto também não só ajudou a alimentação dos alunos, como também ajuda até o próprio agricultor, né, próximo das escolas. Eles acabam levando para casa, né, a cultura desse alimento. E aí eles começam a cobrar dos pais, né? Eles entram naquele portão, antes de entrar na sala já chegam aqui, tia, que comida é hoje? Eu acho o lanche muito bom, tem bastante coisas saudáveis, fruta, legumes, verdura, muitas coisas. Tia, por que não tem no sábado também aula, que eu queria vir para comer desse jeito? Garantir pré-escola para a criançada, acabar com o analfabetismo, construir mais creches públicas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as novas metas do Plano Nacional de Educação, o PNE. Antes, a gente vai lá para o estado de São Paulo conhecer Piraju. O município cortado pelo rio Paranapanema é destaque nos campeonatos de canoagem e kickboxing. E tem história, foi a primeira cidade do Brasil a abolir a escravidão, antes da Lei Áurea. As fotos são do Cláudio Pezão, Nico de Almeida e Zeca Garcia.